Agora sim, vou começar primeiramente por geografia geral, porque fazendo as aulas eu vi que tinha bastante assunto introdutório, mas que é bastante importante. Então, esses vão ser alguns dos assuntos que vão ser abordados agora. E seguindo a ordem daqui, a gente vai começar vendo as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas envolvem basicamente a Rosa dos Ventos, que tem uma origem desconhecida. O que a gente sabe é que ela começou a ser muito utilizada, foi se popularizando ali na época das grandes navegações, né? Então, a Rosa dos Ventos, essa imagem aí que está na tela, ela tem os 4 pontos cardeais, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. Algumas também, que eu acho que inclusive até a maioria, inclui 8 pontos, que também tem os pontos colaterais, né? Nordeste, Noroeste, Sudoeste e Sudeste. E eu resolvi pegar essa aqui bem mais completa, que ela apresenta todos os 16 pontos, incluindo os subcolaterais, né? Que são os Norte-Nordeste, Leste-Nordeste, Leste-Sudeste, Sul-Sudeste, Sul-Sudoeste, Oeste-Sudoeste, Oeste-Nordeste e Norte-Nordeste. E aí, já falando sobre os meridianos e paralelos, né? Os meridianos, eles são as linhas, digamos assim, verticais que temos, e eles servem para... Oi? Você mudou o slide e ainda tá na capa de geografia geral. Ah, tá na capa, vixe. Ei, beleza. Tá, tô telando a tela errado, calma aí. Mudou alguma coisa ou não, né? Ainda não. Tá. Então, e se eu fizer isso aqui, muda? Mudou, agora mudou. Então eu vou ter que seguir assim mesmo. Não vou conseguir passar em tela cheia, eu acho. Vou tentar uma última vez, então. Acho que agora vai. Aí. Bom, então, só para voltar aqui. Esse aqui é a Rosa dos Ventos completa, certo? Com os 16 pontos, com as 16 direções, incluindo as subcolaterais, certo? E aí aqui, a gente tem os meridianos paralelos. Os meridianos, eles são linhas imaginárias na vertical, digamos assim, que elas servem para indicar a longitude de algum ponto na Terra. E o meridiano de referência que nós temos é o meridiano de Greenwich, que ele passa ali, como talvez dê para ver aí na imagem ali por cima da Inglaterra, ali também no final da Espanha. E aí a gente tem as outras linhas imaginárias, né, que são os paralelos, que esses são horizontais, servem também para medir a latitude. E o paralelo de referência é a linha do Equador. Aqui, se a gente observar a interseção de um paralelo e de um meridiano, a gente acha um ponto específico na Terra, como esse exemplo aí que eu coloquei na tela, que é onde que Sorocaba estaria, né? Está, na verdade, no planeta Terra. Está aproximadamente a 23 graus e 30 minutos sul e 47 graus e 30 minutos do oeste. Como que isso funciona? Essas linhas, elas foram divididas considerando o diâmetro da Terra, né? Então, foi dividido os 360 graus de um círculo pelas 24 horas que temos no dia. Isso dá ali 15 graus.
Então, a cada 15 graus, a gente tem ali, né, um meridiano diferente. E aí, essas notações sul e oeste são justamente em referência a essas linhas, esses paralelos e meridianos de referência. Então, a cidade de Sorocaba está ao sul da linha do Equador e ao oeste do meridiano de Greenwich, certo? Agora, sabendo disso, a gente pode já passar para projeções cartográficas. E aí, nessas projeções, a gente tem 3 tipos. A cilíndrica, que ela basicamente diz que é como se um cilindro ela tivesse em volta da Terra. A projeção cônica é como se um cone tivesse parte da Terra. E tem a projeção plana, que ela é dividida em 3 partes, a polar, equatorial e oblíqua, que é como se ela tivesse um plano tangente à Terra. E aqui, nesse slide aqui, a gente tem a projeção de Mercator, que ela é, digamos assim, a mais comum. E, nesse caso, os paralelos e os meridianos, eles são linhas retas, que elas são convergentes, né, entre si. Só que essa projeção ela acaba distorcendo um pouco, como a gente pode ver aqui em cima, que a Groenlândia ela está maior que o Brasil, por exemplo, né? Quando é bem o contrário. Isso se deve justamente por conta que essa projeção de Mercator ela dá prioridade a destacar os meridianos e os paralelos, né? Ao contrário, por exemplo, do que acontece na projeção cônica. A projeção cônica ela já quer mostrar as linhas ainda dos meridianos, ainda é uma linha reta, mas aí ela já muda também na distribuição ali dos paralelos, que são representados por círculos concêntricos, né? E essa aqui ela serve mais para representar algumas partes do globo, como, por exemplo, continentes. E já a projeção plana aqui, a gente tem uma imagem de como funcionaria, mais ou menos cada uma, né? Os paralelos, assim como a projeção cônica, os paralelos eles são também círculos concêntricos, e os meridianos são linhas retas, né, que saem do polo. São essas 3 categorias, e aí agora a gente passa para alguns tipos de mapas que nós temos. O primeiro que a gente tem aqui é o mapa topográfico, né, que ele serve justamente para detalhar essas características de alguns terrenos, como, por exemplo, rios, o relevo e algumas outras informações aí que podem vir a ser importante, por exemplo, construções feitas pelo homem, então, assim, ferrovia, estrada. E aqui a gente também tem esses mapas anamórficos. Esses mapas, eles indicam para a gente na verdade, o formato, né, da área a ser analisada, ela não segue como, por exemplo, dessa primeira parte do mapa, que é uma divisão, uma distribuição ali político-administrativa, né? O objetivo dela é, de acordo com a variável de interesse, deformar a área apresentada para, por exemplo, aqui nesse caso, né, aqui a figura 12, a gente tem aqui um mapa anamórfico de população total aqui do Brasil. Então a gente vê que São Paulo, ele justamente está mais deformado, justamente por ter os maiores valores, né? Só que isso não serve só para a população, né? Tanto que, assim, eu ainda não sei, porque eu não sei quanto tempo eu vou demorar para dar essa aula, mas caso dê tempo eu vou passar, eu tenho alguns exercícios preparados, e um deles envolve mapas anamórficos, e aí acho que vai dar para entender melhor. Nosso próximo assunto é o fuso horário. O fuso horário ele é um sistema de padronização de contagens que ele foi oficializado em 1884. E aí foi justamente a partir disso que foram definidos meridianos
e os paralelos, né? Porque ele divide o planeta em 24 faixas, que são as 24 horas, e aí isso nos dá 15 graus, ou seja, cada 15 graus a gente tem um fuso horário diferente. A nossa referência aqui, novamente, é o meridiano de Greenwich, e aqui, para a gente definir o horário, como não sei se dá para ver muito bem nessa barra aqui embaixo, mas a gente tem aqui -1, -2, -3 a oeste e 1, 2 e 3 a leste. Isso indica quantas horas devem ser adicionadas a hora que marca ali onde está a faixa zero ali, o fuso zero. Então, eita, calma aí, me perdi aqui. Já passo para escala, então peraí. Então aqui no Brasil, vou falar mais para frente também, mas aqui a gente tem 4 fuso horários, né? Então tem o horário de Fernando de Noronha, o horário de Brasília, que é o que a gente usa aqui em São Paulo e boa parte do Brasil, o horário do Amazonas e o horário do Acre. O horário de Fernando de Noronha ele é mais utilizado nos arquipélagos e ilhas daqui do Brasil. O horário de Brasília, como falei, né? Ele ocupa ali mais ou menos até... basicamente só excluindo mesmo alguns dos estados do Nordeste e do Norte. O horário do Amazonas, ele pega ali Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul e boa parte do Amazonas, e o Acre ele pega ali a parte do extremo oeste do Amazonas e o território do Acre, né? Por isso esse nome. E aqui sobre as escalas, a gente tem nessa imagem que a gente pode ver a escala numérica, né? Que é a representação das proporções, que tem a paisagem real e a figura ali do mapa, indicando através de números, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso a gente tem 1 para 50 mil, então pode ser tipo 1 centímetro no mapa, pode equivaler a 50 mil centímetros da vida real, e aí vai variando também, vai ter exercícios sobre escalas também. E a escala gráfica, que é justamente essa barrinha aqui de baixo. Essa faixa horizontal ela é geralmente preta e branca, mas ela pode assumir outras cores também, que elas servem também para expressar as medidas equivalentes à paisagem real, certo? E aí, como que a gente faz para calcular, a partir da escala numérica, uma distância, por exemplo, na vida real, né? É uma simples regra de 3, né? Então, se 1 centímetro do mapa é equivalente a 50 mil centímetros na vida real, tantos centímetros que você quer achar no mapa vai ser igual a tantos centímetros da vida real. Literalmente uma regra de 3, bem simples. Então, essa foi a primeira parte da aula de Geografia Geral. Agora eu vou para a segunda, né? Porque são os assuntos abordados na semana 2. São exatamente esses. Começar agora pelas eras geológicas, que elas são basicamente divididas aqui em períodos e eras, né? Essa é a divisão oficial, mas falando mais especificamente, antes de falar, na verdade, das eras, vou só chegar a comentar o período, não, período também está errado, comentar o pré-cambriano, que ele é considerado o primeiro e único super-éon na nossa escala, ali desde que a gente começou a contar, digamos assim, a vida da Terra, né? Ela abrange 4,5 bilhões de anos, que é literalmente desde o início da formação da Terra até uns 540 milhões de anos atrás. Esse super-éon, ele é dividido por 2 éons, que é o Arqueano e o Proterozoico, e justamente o que encerrou o pré-cambriano é a explosão cambriana, que foi um período de surgimento de micro-organismos que eles acabaram gerando diversos filos de animais que a gente tem até hoje. Então, a partir disso, aí a gente começa a contar as eras. A primeira era o Paleozoico, que começa justamente com o Cambriano, nessa explosão cambriana. O nome Paleozoico, ele significa vida antiga, e ele durou de 540 até 250 milhões de anos.
E foi justamente nessa época que começou a surgir a vida multicelular e formação de alguns grupos de animais, como peixes e anfíbios, né? Que a vida na Terra, ela começa na água. E aí a segunda era é o Mesozoico, cujo nome indica vida média. Deixa eu ver se eu... tá aqui, ó, próximo slide. Significa vida média, que durou de 250 a 66 milhões de anos. Justamente aqui que a gente tem, digamos assim, a era dos dinossauros, né? Mas a gente também teve o desenvolvimento de répteis marinhos, aves e os mamíferos. E aí a gente chega na última era, que é a era atual, inclusive, que é o Cenozoico, que significa, o nome significa vida recente. Então ele vem dos 66 milhões de anos até hoje. E aqui é que os mamíferos eles conseguem se desenvolver cada vez mais e a gente passa pela evolução do homem. Sobre as camadas da Terra, as camadas da Terra são 3. Então a gente tem a crosta, que é a camada mais fina, e a superfície da Terra também, que é formada por rochas minerais. A crosta continental ela é mais espessa do que a crosta oceânica. E isso a gente vai ver justamente na hora que a gente for ver placas tectônicas. Daqui a pouco, na verdade. A segunda camada que a gente tem é o manto, que ela chega a ser a camada mais espessa da Terra. Ela é formada por rochas bem densas e ricas em, por exemplo, ferro e magnésio. Essa camada ela é dividida em 2 partes. O manto superior, que é mais maleável, e aí é justamente o que causa a movimentação das placas tectônicas. E a gente tem o manto inferior, que ele é mais rígido e ele é mais quente, justamente porque ele está mais perto do núcleo, que é a camada mais interna e mais quente da Terra, desculpa. Ela é formada principalmente por ferro e níquel. Ela também é dividida em 2 partes, o núcleo externo e o interno. O interno ele é sólido por conta da pressão que tem ali no núcleo da Terra, enquanto o núcleo externo ele é o líquido. É justamente ali o magma que vai começar a mexer ali o manto, que vai começar a mexer as placas tectônicas. E aí, antes de falar das placas tectônicas, a gente tem que abordar a deriva continental. A deriva continental ela é uma teoria elaborada por Alfred Wegener no início do século XX, que postula que no passado os continentes que hoje existem, na verdade eles eram todos juntos, eles formavam juntos o supercontinente chamado Pangeia, certo? Que a gente vê aqui na marca ali entre o Paleozoico e o Mesozoico. E aí, logo depois, esse supercontinente ele vai se fragmentando para gerar outros, como por exemplo a Laurásia e a Gondwana, ali no meio do Mesozoico, mais ou menos. Justamente ali também no período Triássico, que tem essa separação entre esses 2 supercontinentes. E aí, com essa teoria da deriva continental, a gente pode chegar no que, digamos assim, confirmou essa teoria, né? Que são justamente as placas tectônicas. Essas placas tectônicas elas são grandes pedaços de rocha que compõem aqui a parte da litosfera, que é justamente a superfície, a camada mais externa da Terra. Por conta delas, elas ocasionam em terremotos, maremotos, vulcões, formações de montanhas, de cadeias de montanhas, bacias e fossas oceânicas. E aí a gente tem 2 tipos de placas, certo? A gente tem as placas oceânicas, como eu falei, que elas são mais densas, porém elas são mais finas, e a gente tem as placas continentais, que elas são menos densas, mas elas são mais espessas. E aí a gente começa a entender o movimento delas, que aí a gente tem a teoria da tectônica de placas, que ela identificou que essa litosfera ela é composta por esses gigantes blocos de rocha, e ela sofreu movimentos circulares, que é o que a gente chama de convecção, correntes de convecção, justamente por conta do calor gerado ali do interior da Terra a partir do manto. Então, esses movimentos circulares, eles acabam
empurrando e puxando as placas tectônicas. A gente vai ver mais para frente, né, nos tipos de movimento, né, que as placas têm. Bom, vou falar agora, na verdade. São esses movimentos aqui que está na tela, os movimentos divergentes, que são quando eles se afastam, e aí são esses movimentos que eles criam justamente essas bacias. A gente tem também os movimentos convergentes, que são os movimentos de colisão. Então, são esses que formam as cadeias de montanha, que formam os vulcões. E tem o transformante, que eles se deslocam lateralmente. E aí é nesse caso que forma o maremoto. Aí aqui vai ter a parte dos exercícios. O que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou garantir passar já Geografia do Brasil, para ter certeza que o conteúdo vai ser passado. E aí qualquer coisa eu deixo um tempo aqui para resolver esses exercícios, certo? Sem problemas. Vamos lá, tá? Deixa eu mudar aqui. Aí, beleza. Consegue ver minha tela aí? Tudo certinho? Sim, consigo. Então, vamos embora. Agora falando um pouco mais sobre Geografia do Brasil, primeiramente abordando os assuntos da primeira semana, começando pela regionalização do Brasil. O Brasil, essa regionalização, que é a mais padrão que a gente tem, ela é uma regionalização político-administrativa feita pelo IBGE, que ela foi sofrendo algumas alterações ao longo do tempo. Essa última, se eu não me engano, ela é da década de 90, ali, 1990 mesmo. E que divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa divisão regional, ela foi criada justamente para fins de estudo e levantamento de dados estatísticos gerais, principalmente sobre climas e relevos e afins. Aí a gente vai ter também outras regionalizações que também são consideradas oficiais. A primeira é a regionalização geoeconômica. Ela foi desenvolvida pelo geólogo Pedro Pinchas Geiger em 1967, porque na época, ali na década de 60, o único motivo era justamente a divisão político-administrativa. Essa, voltando aqui na do IBGE, ela já leva alguns critérios culturais, climáticos, mas ela é basicamente mais para mostrar uma divisão político-administrativa. Essa aqui, ela se baseia bem mais nos aspectos humanos, históricos e econômicos. Ela foi a primeira a apresentar uma divisão baseada nesses conceitos, né? Então, aqui a gente tem a divisão em 3 regiões: a região Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. A próxima regionalização também muito famosa que a gente tem é aquela regionalização do meio técnico, científico e informacional. Ela foi elaborada pelo geólogo Milton Santos e por Maria Laura Silveira já em 2001, essa é bem mais recente. Esse meio técnico, científico e informacional, ele busca englobar aspectos como a infraestrutura, a tecnologia e o acesso à informação. Essa aqui ela é comumente conhecida como os 4 Brasis, né? Opa, passei um pouco aqui sem querer. Como os 4 Brasis, dividindo o país nas regiões Amazônica, Nordeste, Centro-Oeste e a região concentrada ali que envolve o Sudeste e Sul. Aqui a gente tem também um pouco dos fusos horários, que eu tinha comentado antes, né? Então a gente tem o horário de Fernando de Noronha, que
ele engloba mais os arquipélagos e algumas outras ilhas isoladas aqui do Brasil. A gente tem o horário de Brasília, que ele é o usado na maior parte do Brasil. O horário do Amazonas, que ele é usado principalmente ali na região norte, envolvendo também o centro-oeste. E o horário do Acre, que pega o território do Acre, como o próprio nome indica, e uma parte bem pequena ali do extremo oeste ali do Amazonas. Nessa imagem fica melhor definido os fusos horários de cada lugar. E aí, já passando para a segunda parte, para as aulas, para o conteúdo da semana 2, né? A gente tem aqui esses assuntos, são essas. A gente vai começar agora pelas estruturas geológicas que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem 3 estruturas: os escudos cristalinos, que eles foram, digamos assim, formados no período pré-cambriano. Eles representam aproximadamente 36% do nosso território, e é nele que você vai achar rochas como granito, gneisses e grafitas. A gente também tem algumas jazidas minerais, né, porque a gente pode ver aqui no norte, que é onde fica, por exemplo, as principais jazidas do Pará, né, a Serra dos Carajás, que tem ferro, níquel, chumbo, ouro, prata, diamante, manganês. E a gente também tem algumas outras elevações além da Serra dos Carajás aqui. A gente tem aqui a Serra do Mar. E como ela é formada no pré-cambriano, né, sua formação é mais antiga. Então, apesar de ter uma boa diversidade de rochas e minérios, não é muito abundante. Ele vai ser os minerais vão ser mais abundantes nas regiões de bacias sedimentares ou rochas sedimentares. Essas elas já cobrem mais de 60%, aproximadamente 64% do território nacional. São justamente camadas de rochas sedimentares. Sedimentar é a deposição de material de materiais que sofreram, por exemplo, ações da erosão e do intemperismo. Nesse caso aqui do Brasil, a principal origem é marinha, glacial e continental, especialmente continental nas partes mais baixas, né, dos relevos ali das bacias sedimentares. Ela é formada também na era paleozoica já, e contém jazidas carboníferas, e em algumas das regiões que elas são formadas no Mesozoico, elas apresentam jazidas petrolíferas. E aí, outras regiões ali formadas no Cenozoico apresenta as planícies, onde a gente encontra as planícies que a gente tem hoje em dia. E aí, para finalizar, a gente tem também os terrenos vulcânicos, né, as rochas vulcânicas, que são áreas formadas na era Mesozoica, que sofreu justamente a ação de derrames vulcânicos. Então, é justamente quando o vulcão ele expele, né, o magma, ele está em atividade, e aí esse processo justamente forma rochas como o basalto e o diabásio. E aí o principal que a gente pode dar a principal rocha que a gente pode dar um destaque aqui é o basalto, porque é a decomposição dele que fertiliza o solo. Então, são justamente nessas áreas aqui de rochas vulcânicas que a gente encontra as áreas que a gente chama de terras roxas, que são as áreas mais férteis para se cultivar. Agora, vendo um pouco mais sobre a classificação e o ciclo das rochas, a gente tem essas 3 classificações, né? As rochas magmáticas ou rochas ígneas, que elas são obtidas pelo processo de intemperismo e são as primeiras rochas do planeta a se solidificar quando o magma resfria, como, por exemplo, como já dito, né, o granito e o basalto.
A gente tem também as rochas sedimentares ou rochas estratificadas. Elas são obtidas pelos processos também de temperismo e da erosão de rochas primitivas, de rochas bem antigas, e aí elas são, na verdade, o acúmulo de diversos sedimentos que são justamente esses, digamos assim, esse resto do que sai ali de rochas depois ali da ação do intemperismo e da erosão, e forma rochas, por exemplo, rochas como o arenito e o calcário. E para finalizar, a gente tem as rochas metamórficas, que elas são obtidas por processos associados também aos agentes do intemperismo, principalmente a pressão. Então, são rochas ou elementos que eles sofreram uma pressão muito grande e se transformaram em outro, como, por exemplo, o carbono virando... o carvão virando diamante se você botar o carvão numa pressão muito grande, né? Alguma das rochas que a gente encontra aqui é o mármore e o gneiss. Alguns dos recursos minerais que a gente acha aqui no Brasil. Primeiramente, os maiores, digamos assim, exportadores minerais do Brasil são Pará, que exporta muito ferro, bauxita, cobre, caulim, manganês, níquel, ouro e calcário. Logo em seguida vem Minas Gerais, que tem muito ouro, manganês e ferro. O Mato Grosso, que tem muito ouro e calcário. E aí a gente também pode citar o Mato Grosso do Sul, que também é muito abundante em ferro e manganês. E o estado de Goiás, que se encontra muito amianto, ouro e fosfato. Bom, ainda tem 20 minutos. Talvez dê tempo de passar. Não sei se você já quer resolver os exercícios agora, prefere resolver depois. Claro, pode ser, para dar uma relembrada. Perfeito, então. Então, aqui a gente tem esse primeiro exercício aí. Fica à vontade aí para ler. E aí, quando se você quiser que resolva junto com você também, a gente pode fazer essa resolução em conjunto. Se não, eu espero a sua resolução aí e a gente corrige. Pode resolver junto comigo? Os Claro, exercícios. com certeza. Nesse caso aqui, vamos analisar, né, as afirmações feitas sobre as regiões geoeconômicas. A primeira afirmação, ela diz que a região geoeconômica do Nordeste ela é menor em termos de extensão territorial, abrangendo ali cerca de 15% do território nacional, composto por 4 sub-regiões, que são o Meio Norte, o Sertão, a Agreste e a Zona da Mata. Aqui, se a gente voltar aqui no mapa, aqui, ó, realmente a gente não consegue afirmar qual a porcentagem, né, de cada região, mas a gente consegue ver que a região Nordeste ela é a menor. Então a gente poderia afirmar aqui que essa parte provavelmente está certa, e aqui ele fala também que é dividido em 4 sub-regiões. Infelizmente esse mapa que eu peguei aqui ele não mostra as 4 sub-regiões, mas caso o professor
titular ele tenha passado, ele deve ter falado justamente sobre essas regiões, o meio norte, o sertão, o agreste e a zona da mata. Então, sabendo disso, a gente pode dizer que a primeira afirmação ela está certa. A segunda, ela diz que a classificação das regiões geoeconômicas do Brasil ela foi elaborada em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, com base nos aspectos naturais, históricos, humanos, sociais e econômicos, desconsiderando as divisões políticas estaduais. Isso, como foi dito hoje, também a gente pode afirmar que está certo, né? Foi ele mesmo que elaborou. Opa! Ainda o slide tá no mapa, não tá no exercício. Não sei se mudou. Não, é para estar no regionalização geoeconômica, certo? Ah, tá. Então certo. Então beleza. É só para a gente ficar, só para ficar explícito, o que a gente está discutindo agora, né? Mas, como foi dito anteriormente, essa regionalização ela foi feita pelo Pedro Geiger em 1967, se baseando justamente nesses quesitos. Então, a segunda afirmação ela também está correta. A terceira afirmação, ela diz que a região geoeconômica da Amazônia, vou voltar lá, a região geoeconômica da Amazônia, ela possui alta densidade populacional e é o complexo regional mais desenvolvido economicamente, com destaque para a agricultura e a indústria. Aqui, a gente pode ver que, digamos assim, baseado no que provavelmente já foi visto, eu espero que já tenha sido visto, e que seja também de conhecimento geral, a alta densidade populacional do país, ela está mais ali para a região do Sudeste, né, que é principalmente ali por conta do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, que é também a região mais desenvolvida economicamente. Então, assim, apesar de na Amazônia a gente ter a Zona Franca de Manaus, toda essa região da Serra dos Carajós, que ela é explorada, porque seus minérios são explorados, o complexo regional mais desenvolvido ainda é aqui no Sudeste. Então, a gente pode dizer que essa afirmação está incorreta. E a afirmação 4, ela diz que a região geoeconômica do Centro-Sul ela abrange cerca de 25% do território nacional e é mais urbanizada e populosa, uma grande concentração de indústrias e cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Isso aqui, ele também está certo. Justamente por conta do estado de São Paulo, que é onde está o centro econômico do país, a gente pode dizer que a região Centro-Sul ela é a mais urbanizada e a mais populosa, né, porque é onde está a maior parte dos empregos, então, uma lógica, estaria a maior parte da população. As cidades citadas realmente compõem a região Centro-Sul. Então, a afirmativa 4 ela também estaria correta. Agora, analisando as alternativas que temos, sabendo que a 1, a 2 e a 4 elas estão corretas, a gente observa que, na verdade, a gente não tem uma alternativa que ela diz apenas 1, 2 e 4, certo? A gente tem a primeira, a alternativa A, que diz 1 e 2 apenas, que inclui duas corretas. Aqui a gente tem a 2 e a 4, também são duas corretas. Aí, a partir da a C, aí a gente já elimina, né, por estar errado, mas como, por exemplo, a gente vê aqui, como a gente não tem uma certeza, por exemplo, da porcentagem, a gente garante a 2,
a partir daquele mapa, né? Apesar de que aquele mapa ele não faz parte da questão, é só um mapa mais para ilustrar mesmo como foi feita a divisão. Mas aqui o gabarito ela seria a alternativa 2, a alternativa A, justamente por conter a 1 e a 2. A 4, ela complica um pouco, apesar de que a 1 ela também mostra, né, a porcentagem. Eu acho que pelo fato de a gente conseguir afirmar com mais clareza as 4 sub-regiões em vez das grandes concentrações, se é a mais urbanizada ou a mais populosa, a questão aqui, ela dá que o gabarito, a resposta correta é a alternativa A. Seria a 1 e a 2 apenas. O exercício ficou meio confuso, mas esse aqui, acho que ele dá para resolver melhor, porque justamente o que eu falei é só resolver uma continha. Se você quiser alguns minutos aí para resolver. E aí acho que, infelizmente, esse vai ser o nosso último exercício que vai ser resolvido, pelo menos aqui na reunião. Eu vou disponibilizar o resto dos exercícios para você poder fazer aí, tranquilo. Então, aí fica à vontade para fazer por conta. Se você quiser, a gente resolve junto também. Podemos resolver junto também essa? Claro, com certeza. Bom, aqui a gente tem, o enunciado diz que uma família ela parte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 8 horas da manhã do dia 1º de janeiro de 2010. Portanto, dentro do período de vigência do horário de verão. Essa informação ela vai ser importante. Com destino a Belém, no Pará. Apesar da distância, a viagem será feita de automóvel e terá duração de 56 horas. Qual o dia e a hora de chegada dessa família à capital paraense? Então vamos lá, eu vou voltar aqui para o mapa de fuso horário rapidinho, só para deixar explícito os fuso horários do estado do Rio Grande do Sul e do Pará. A gente olhando aqui, os dois estados eles estão no mesmo fuso horário, o horário de Brasília, certo? Então, em relação ao fuso horário, a gente não vai ter que acrescentar e nem, digamos assim, nem acrescentar nem tirar uma hora do cálculo. Então, agora a gente pega essa informação das 56 horas e o que a gente pode observar primeiramente. Como o dia tem 24 horas, a gente pode fazer uma simples divisão euclidiana, que é aquela divisão que tem resto, dividindo as 56 horas da viagem pelas 24 horas que tem no dia. Se a gente resolver essa divisão, a gente vai chegar, a gente vai ter um resultado de 2 com o resto 8, se a gente dividir 56 por 24. O que esse 2 indica? Que essa viagem ela durou 2 dias. Então, ali, a partir do dia 1º de janeiro, a gente adiciona mais 2 dias. Então, agora a gente está, digamos assim, né, às 8 horas do dia 3 de janeiro de 2010, certo? E aí tem os restos das outras 8 horas, né? As 8 horas que sobraram. E aí a gente adiciona ao horário. Então aí, nesse caso, a gente teria as 16 horas do dia 3 de janeiro de 2010. Só que aí que vem aquela informação importante que eu destaquei enquanto estava lendo. A região ali de Porto Alegre, ela estava dentro do horário de verão. E o horário de verão, ele foi uma medida que o governo adotou por muitos anos, principalmente para economizar energia, que os horários ali dos estados mais distantes da linha do Equador, eles deveriam ser adiantados em 1 hora, justamente com essa finalidade de economizar energia. Então a gente pode definir ali que o horário de verão ele atingir ali no máximo ali o estado de Minas Gerais e o Mato Grosso. Então, como a gente estava numa região
que estava no horário de verão e foi para uma região que não estava no horário de verão, a gente tem que tirar essa 1 hora do horário que a gente estava, que era 16 horas do dia 3 de janeiro de 2010. Então agora a gente vai para as 15 horas do dia 3 de janeiro de 2010. E a alternativa que nos mostra isso é a alternativa B. Então, realmente essa continha bem simples, essa aqui, às vezes, acho que ela é mais uma questão de matemática em si, do que uma questão de geografia, mas justamente por você ter que ter esse conhecimento do horário de verão, ter o conhecimento dos fusos horários, ela é uma questão interessante para se observar primeiramente, e aí, conforme vai seguindo o ano, a gente vai desenvolvendo aí, certo? Entendido? Alguma dúvida sobre algum conteúdo? Nenhuma. Você vai disponibilizar os slides por Com Drive? certeza, com certeza. Aqui, encerrando já aqui a reunião, já vou deixar disponível no Drive. Os exercícios vão estar junto com os slides, se você quiser dar uma olhada melhor. E aí, acho que eu separei 11 exercícios, incluindo esses dois aqui que a gente viu. Certo? Sem problemas. Certo. Então, beleza. Vou encerrar aqui a gravação.